A Promotoria de Justiça de São João, no Sudoeste Paranaense, ofereceu 3 denúncias criminais e ajuizou 3 ações cíveis públicas por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Sulina, gestão 2013-2016, município pertencente à comarca. Outros 10 réus também estão envolvidos nos processos. Em entrevista à reportagem do portal SJ, Dr. Nielson Noberto de Azeredo, promotor de justiça da comarca de São João, falou a respeito do caso. Acompanhe. Boa tarde, Demi. Também queria te agradecer antes de fazer os comentários a oportunidade de novamente a gente poder trazer aos comarquianos, que são realmente os destinatários dos nossos serviços. Os nossos serviços é uma oportunidade sempre, através da imprensa, de prestar conta do nosso trabalho. As investigações, elas acontecem desde muito tempo, com exceção da área criminal. Os prefeitos, os prefeitos têm uma coisa chamada o foro, o foro por prerrogativa de função, e não podem ser investigados criminalmente pelo Ministério Público de primeiro grau, pelos promotores de justiça. Eles têm foro por prerrogativa e só são investigados no tribunal, através do segundo grau da justiça. Então, isso não vale para a parte civil, das improbidades, dos inquéritos civis que investigam desvio de recursos públicos, de malversação do dinheiro público na área civil. Tudo que fala do dinheiro, de uma maneira geral, a investigação ocorre no Ministério Público. Entretanto, a parte criminal, os prefeitos detêm esse foro por prerrogativa de função e os fatos criminais envolvendo prefeitos correm no segundo grau. A partir do momento que não existiu a reeleição, é que a investigação passa a ser do promotor de justiça. Então, a parte criminal, que como você já levantou, já adiantou para os ouvintes, foram 3 denúncias criminais, passaram a ser investigadas pelo Ministério Público no primeiro grau somente em janeiro de 2017, quando o ex-prefeito passou a não deter mais o cargo de prefeito, e por isso ele perde o foro privilegiado e passa a ser investigado como qualquer pessoa, qualquer cidadão em primeiro grau. Então, de janeiro para cá, ainda há procedimentos em curso, mas já foram oferecidas 3 denúncias criminais contra o ex-gestor e outros corréus, empresários e servidores públicos. Os crimes basicamente são apropriação de recursos públicos, que é desvio de verbas públicas, favorecendo determinadas empresas. Nessa denúncia criminal foi levantado um prejuízo causado ao município no valor de R$67 mil, mais alguns quebrados, e também inversão na ordem de pagamentos. Os prefeitos não podem, ao seu bel prazer, escolher os seus fornecedores, tem uma ordem cronológica para pagar, né? Em 2 casos específicos, o ex-gestor pagou de maneira antecipada e, por isso, inverteu a ordem dos credores, aquela ordem que os fornecedores tinham a receber. Em regra, as pessoas fazem o serviço para a prefeitura e depois é que recebem. E o prefeito tem, por lei, a rigor, uma ordem cronológica para pagar. Ele não pode pagar um fornecedor antes do outro, né? Dentro dessas 3 denúncias criminais também foram oferecidas denúncias por falsidades ideológicas. Notas fiscais, notas de empenho referentes a pagamentos de serviços que não existiram ou existiram a menor. Também foram oferecidas 3 ações de improbidade administrativa. Uma com outros 5 réus, empresários e pessoas jurídicas e um servidor público, que trata de um determinado concurso público que aconteceu em Sulina em 2014. No primeiro momento foi constatado o superfaturamento dessa empresa. A empresa que realizou o concurso também realizou concurso em outros municípios até de maior porte, como Medianeira, e fizemos um levantamento de pesquisa de preço do que essa empresa cobrou de outras prefeituras para fazer um concurso e ficou constatado, na visão do Ministério Público, um superfaturamento, um sobrepreço, um valor acima da média de mercado, o que obviamente causa dano ao erário, ao patrimônio público do município. E ainda nesse concurso, percebeu-se a aprovação de determinadas pessoas com direcionamento, com interesse da administração pública de aprovar aquelas pessoas em específico. Pessoas, inclusive, que já eram detentoras de cargo em comissão na Prefeitura Municipal de Sulina. As 2 outras ações são também envolvendo aqueles 2 casos que eu já falei, 2 denúncias criminais, que é a inversão da ordem de pagamento. Quando o prefeito, para favorecer determinado empresário, inverte a ordem de pagamento, antecipa o pagamento de outra pessoa, mesmo sem motivo, ele comete não só crime específico previsto na legislação que trata dos crimes de prefeito, como também comete ato de improbidade administrativa. Por isso que as ações são oferecidas tanto contra o ex-prefeito quanto contra os empresários.
Doutor, quem são as pessoas aí que estão sendo investigadas? São vários réus, porque são vários processos, 3 criminais e 3 na área civil, né? Eu teria que ver um por um, Ademir, não vou conseguir contar agora todos os 10, mas envolvem empresários, dono das empresas que são beneficiadas, as pessoas jurídicas, um contador, que é um servidor público e que está sendo acusado de ter sido favorecido no concurso público, um ex-secretário de administração que não exerce mais o cargo, e os demais são empresários envolvidos nesses favorecimentos e pagamentos indevidos. Um empresário do ramo de tubos, de transporte, que fez transportes de tubo, empresários do setor de promoção de eventos, empresário do setor da empresa, do concurso, que é a empresa que fez, na visão do Ministério Público, um concurso e cobrou valores superfaturados. Então, são basicamente o ex-prefeito, o ex-secretário de administração, um contador, um servidor público e pessoas do ramo empresarial. Doutor, o que acontece aí com essas empresas a partir de agora, todo esse processo aí? Os empresários, os proprietários, aqueles que praticaram os crimes, vão responder ações penais, né? Porque não podemos, as empresas não são réus em processos criminais, apenas as pessoas, os empresários, mas as empresas e os empresários vão ser agora vão responder a processos criminais e processos de ações civis públicas de atos de improbidade administrativa e vão ter o momento oportuno de oferecimento de defesa, né? E ao final, a depender da demonstração das provas por parte do Ministério Público, poderão vir a ser condenadas. Algumas vão responder a ações de improbidade administrativa, outras vão responder a ações criminais. Sobre o concurso público, doutor, houve então a irregularidade também, o favorecimento de candidatos? Na visão do Ministério Público, especificamente em relação à prova de contador, houve repetição de questões de uma prova que essa empresa já havia feito em outro município. Das 50 questões, salvo engano, 30 eram repetição de outro concurso. Então, as denúncias indicavam um direcionamento, um favorecimento para um candidato em específico. Foi constatado que a prova é uma repetição, em boa parte, de outra prova já realizada por essa mesma empresa. O candidato já desenvolvia funções em cargo em comissão, e tem outros indícios que vão ser levantados agora em sede de instrução processual que demonstram, na visão do Ministério Público, que houve favorecimento e direcionamento para aprovação de um candidato em específico. Na ação civil pública, além do superfaturamento, também pedimos a declaração de nulidade da aprovação desse cargo. Então apenas um candidato teria sido favorecido? Na visão do Ministério Público até agora, a gente não pode dizer que só foi um, que foram 10, que foram 50. Né? Na visão do Ministério Público, nas investigações iniciais, se constatou que um candidato foi direcionado, foi favorecido, a aprovação foi direcionada. As denúncias levantavam que mais pessoas foram favorecidas, mas de documentos comprobatórios, de levantamentos, indícios que demonstram de fato isso, na visão do Ministério Público, só foi possível constatar, pelo menos por hora, o direcionamento e o favorecimento de um candidato em específico. É provado já que houve essa irregularidade aí, há o cancelamento desse concurso? Como é que fica, doutor? Então, essa é a acusação do Ministério Público. O Ministério Público diz que houve superfaturamento no concurso, na realização da contratação da empresa, e houve direcionamento de um candidato. Após isso, agora, com o recebimento da ação de improbidade administrativa, vai iniciar toda a instrução. O Ministério Público vai ter que levantar as provas já produzidas agora e mostrar novamente para um juiz de direito, tem que confirmar essas suspeitas para só assim haver um pedido de condenação. Haver um decreto de condenação. O pedido de condenação é por parte do Ministério Público. Como eu já te adiantei, na fundamentação dessa ação civil pública, o Ministério Público pede a nulidade da contratação desse candidato. E havendo demais pessoas, como o doutor falou, né, está no início ainda todo esse trabalho aqui do Ministério Público, tem a suspeita talvez de que outras pessoas tenham sido favorecidas nesse concurso público, eventualmente tendo aí pessoas a mais favorecidas, o que acontece com essas pessoas para frente? Se vier indícios, se vier informações, documentos que comprovem que teve participação ilícita, direcionamento e favorecimento de outras pessoas, essas pessoas também serão incluídas através de um aditamento ou oferecimento de outra ação civil pública e também sofrerão atos de responsabilização por improbidade administrativa. Agora, quais são os próximos passos aqui do Ministério Público, doutor? Essas 3 denúncias criminais já foram recebidas e vão começar a fase de instrução, com defesa por parte dos acusados, e as 3 ações civis públicas também já foram oferecidas e recebidas
pelo juiz e também iniciarão a fase de instrução. A partir de agora, o Ministério Público, nessas 6 ações, vai arrolar os meios de defesa, as testemunhas apresentar os documentos que achar conveniente, a defesa igualmente, e após isso haverá um veredito, que é uma sentença. Doutor, havendo condenação, eventualmente, falando em condenação aí desses réus, o que acontece? No caso criminal, são penas restritivas de liberdade. Na área penal, a gente trata sempre com penas de prisão, pode ser de reclusão ou de detenção. Os crimes imputados nas ações criminais são de desvio de verbas públicas, falsidades ideológicas e inversão na ordem de credores. Essas penas somadas podem atingir patamares mínimos ou máximos a depender das condenações, se forem totais ou parciais. Nas ações civis públicas, a pena não é de prisão. A pena é de multa, perda dos direitos políticos, proibição de contratar com a administração pública. Então, no caso dos políticos, eles ficam inelegíveis, eles perdem os cargos, eles ficam proibidos de candidatar nas próximas eleições, são condenados ao pagamento de multa. No caso das empresas, ficam proibidas de contratar com a administração pública, pagam multa e outras sanções de natureza pecuniária.